A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco o deputado estadual Lucas Neves, um dos deputados que mais tem atuado aqui pela região, sem dúvida nenhuma, fazendo um trabalho fantástico. E à minha esquerda, à direita de vocês, a assessora de governo, a Letícia Matos. Vamos conversar hoje especificamente sobre um tema que tem sido muito difundido, não só na região de Lages, mas quiçá em toda Santa Catarina, que é a questão do javali. Tudo bem, deputado? Tudo bem, obrigado, Maurício, Céu, por mais uma vez nos receberem aqui, abrirem as portas da Nova Era TV para uma conversa importante sobre um assunto que tem sido debatido de maneira constante aqui na região. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para o nosso estado e para o nosso país. Beleza, nós vamos começar. Deputado, o que tem levado nessa sua lida, como representante, principalmente da região serrana, a defesa da questão do javali? Eu sou conhecedor dos malefícios que essa praga causa à nossa região, e não é de hoje, há muitos anos isso é debatido. Hoje o foco maior ainda é aqui na região serrana, embora nós tenhamos relatos no meio oeste, até no Planalto Norte já nós recebemos, tem presença, alguns desceram também em direção ao sul do estado, mas de maneira bem considerável nós temos isso como um foco aqui na região serrana. Sendo conhecedor disso, em 2023 nós nos deparamos com aquela portaria do IBAMA que suspendeu a emissão das licenças, então logo isso aconteceu, nós fomos obviamente provocados por controladores, produtores rurais que nos pediram ajuda. E nós buscamos um encaminhamento, naquele momento foi a elaboração de um projeto de lei que permitisse, que autorizasse a caça do javali, controle da praga no estado de Santa Catarina, porque nós tínhamos uma lei que proibia no Brasil a caça, mas abria uma exceção para espécies invasoras e exóticas. Com base naquela lei, invocando um dispositivo constitucional, Santa Catarina chamou para si. No início não foi fácil, porque a gente teve que, como eu disse, subir o rio nadando contra a correnteza, porque era uma voz única entre o parlamento defendendo isso e tentando provar que era importante que se fizesse o controle. Na medida em que a gente foi conseguindo avançar e conscientizar do que estava representando, porque nós ficamos praticamente 6 meses sem conseguir emitir licenças. O produtor rural que já sofria, passou a sofrer muito mais. E a gente ouvia os relatos, o pessoal reclamava, e a gente tentando vencer. Conseguimos aprovar em novembro de 23, a lei foi sancionada em dezembro de 23 também. Depois tivemos mais uma luta para conseguir fazer com que o governo fizesse a devida regulamentação, e aí foram 3 meses longos também para fazer a regulamentação da lei, até que abril do ano passado, nós estamos falando aí de 1 ano de vigência dessa lei, abril do ano passado a gente conseguiu tê-la vigente em Santa Catarina. Mas obviamente não se encerrou ali, até porque nós temos uma série de burocracias que ainda são impostas, especialmente pelo IBAMA, em relação a várias questões burocráticas sobre as autorizações para controle nesta ou naquela propriedade, questões que ainda dificultam bastante a questão do controle, a própria atividade do Exército de Controle das Armas, que também demora para emitir as licenças para que o pessoal possa conduzir o armamento, também tem demorado bastante. Então, diante disso, embora nós tenhamos conseguido naquele momento vencer um grande desafio, ainda existem questões que precisam ser superadas para que nós possamos ter o controle de uma maneira plena acontecendo aqui no estado. Bom, nós vamos inserir a Letícia também aqui nesse bate-papo, até porque ela hoje é uma estudiosa também da matéria, Letícia. Como é que você vê essa questão do javali aqui na Serra, num todo aqui em Lages e região? Ele está se proliferando muito, enfim, como é que estão essas questões?
Sim, então a questão do javali ser uma espécie exótica já está aqui no Brasil há muitos anos, né? Acho que desde a colonização ele vem sendo inserido aqui no nosso país, e por ser uma espécie invasora e exótica, e ele fica mais no mato, né? Para quem não conhece, assim, ele não fica bem exposto, a gente não consegue ver o javali no nosso dia a dia, ele fica no mato, ele fica embrenhado, mas a procriação dele é muito grande, ele consegue procriar até 10 filhotes, e aqui no nosso país ele acabou também cruzando com o porco, aí fica o java-porco, que a gente conhece aqui também no nosso estado e no país. E como ele tem uma procriação muito grande, é difícil da gente identificar, o abate também se torna difícil, e também o mapeamento dessas espécies fica complicado, fica um pouco mais complicado e difícil porque ele é selvagem. Então, para a gente conseguir fazer uma métrica, eu fui atrás de tentar descobrir o número, né, e tal, não tem um número exato dessa espécie aqui no nosso estado ainda mapeado por causa dessa dificuldade, né? Teria que fazer, eles têm alguns projetos, fui conversar com o pessoal da Embrapa, da SIDASC, né? O que eles têm de dados científicos a respeito disso, para a gente se embasar e poder fazer as políticas públicas tão importantes que o deputado está indo atrás lá na ALESC, na nossa Assembleia Legislativa. Aqui na região, então, ele tem essa procriação, e o que a SIDASC fala, o que a Embrapa fala nos estudos científicos, é que a gente vê um crescimento acelerado dessa espécie, por conta de uma série de dificuldades. Primeiro, porque ele se procria muito fácil, dá muitas crias, e ele dura em média até 30 anos, uma média de 30 anos, num bicho selvagem, vivendo, comendo, destroçando plantações. Ele também causa estragos nas nascentes dos rios, enfim, e para o ser humano também. É um bicho extremamente forte, perigoso. Ele chega a matar uma onça quando ataca a onça. A onça é o nosso animal do topo da cadeia, né, um animal mais forte. Então, ele consegue se procriar e ficar no meio. Então, é difícil da gente fazer a métrica, a metragem, a numeração da quantidade de bichos por conta disso. E também, mas a gente sabe que ele vem aumentando gradualmente, né? Os estudos que eles fazem de relatos, que as pessoas relatam em 2021, 22, 23, onde que eles avistam o bicho, né, selvagem, para poder fazer uma correlação. Outro dado que eles têm para essa contagem com o auxílio dos manejadores, que eu chamo de caçadores, tem gente que não gosta desse termo, mas quando eles trazem para a SIDASC o sangue, na coleta que eles fazem do sangue dos animais que são abatidos, para que a SIDASC faça os exames sanitários pertinentes, necessários, e aí eles têm um levantamento dessa coleta. Então eles podem ter uma medida de animais abatidos, no caso, através desses dados de coleta. Então a gente sabe que é gradual, que ele vem se procriando e vem crescendo a cada ano. Deputado, o primeiro passo foi dado, sem dúvida nenhuma, ao lançar essa movimentação, essa ideia da questão do javali em termos de Assembleia Legislativa, já começou a movimentar. Algumas questões já foram resolvidas. Qual é o passo que tem que ser feito a nível de legislativo daqui para frente? Eu tenho trabalhado muito na conscientização do que representa a praga do javali. Vamos lá. Muito bem pontuado é a questão de que é uma espécie invasora exótica. Não tem predador natural aqui na nossa fauna nativa. Eu tenho defendido a única forma efetiva de eliminar este animal é com o uso de arma de fogo através dos nossos controladores, caçadores, enfim, que fazem o trabalho hoje de maneira gratuita, para que não cheguemos à situação do estado de São Paulo, que está fazendo licitação para contratar gente para fazer o controle. Nós não precisamos fazer isso em Santa Catarina ainda. Agora,
se o problema continuar proliferando da maneira que está, com os entraves que ainda são criados, nós teremos muito adiante, talvez um pouquinho em breve, despender de recurso público para fazer isso, que hoje não é necessário, porque o pessoal faz e faz bem feito. Agora, a gente precisa conscientizar a população, o que é o prejuízo nas lavouras. Não é só a lavoura de milho. Eu conversava esses dias com um cidadão aqui da Urupema, que foi atrás dos controladores, ele plantou uma lavoura de batata o dia inteiro, suando a camisa para plantar a lavoura, à noite vem um bando de javalis e comeu tudo aquilo que eles tinham plantado. Prejuízo de 50 mil reais. A gente falava aqui a respeito do Parque Estadual do Rio Canoas. Eu tenho vídeos dos javalis dentro do Parque Estadual, onde inclusive não é permitido se fazer o controle, eles comendo ovos de animais silvestres, matando animais silvestres, destruindo as nossas nascentes d'água. Nós temos o caso aqui de uma faculdade de Lages que tem uma fazenda-escola que fica em direção ao painel. Eles estavam há 2 anos estudando um bezerro. Do dia para a noite o javali foi lá e matou o bezerro. Como eu tenho relatos de produtores rurais que têm as suas ovelhas mortas pelo javali, vacas atacadas, é um risco sanitário. O estado que é destaque na produção e na exportação de proteína animal não pode deixar um risco como esse ambulante, que é um risco sanitário, porque o javali é vetor de diversas doenças, andando por aí sem que haja o devido controle. Então é desta maneira, conscientizando do que representa o risco, do quanto ele tem sido prejudicial para o agro. Eu tenho um caso na minha família, porque não é só o agro agora que sofre. O meu irmão transitava pela BR-282 já numa área urbana da cidade de Lages, há pouco mais de 2 meses, de moto, e se deparou à noite com um bando de javalis na frente da moto. Resultado, foi para o hospital, teve que operar a clavícula, o caroneiro que estava com ele também sofreu vários ferimentos. Nós tivemos depois, logo ali na 282, próximo ao distrito de Índios, na Polícia Rodoviária Federal, um caminhão também atropelou um animal desse. Não é um animal pequeno, ele prolifera muito, muito rápido e cresce muito rápido também, porque se alimenta, o alimento está à disposição e de maneira farta para ele na região. Então nós vamos começar já a sofrer com isso, também dentro das nossas áreas urbanas, como acontece na Europa, que vem há anos tentando combater essa praga. Só que lá já chegou, já tomou conta, inclusive nas áreas urbanas, que o Estado precisa estar toda hora controlando e matando dentro das cidades. Nós ainda aqui não estamos vivendo essa realidade, embora hajam sinais. Mas é bom que a gente fique atento e que as medidas efetivas sejam tomadas. Letícia, além dessas questões que você elencou aí na questão do javali na serra, algumas questões têm que ser também estudadas, como a questão do transporte, dos cães, enfim, O que está sendo feito a nível de governo para essas coisas tomarem um impulso necessário via a SIDASC? Essa é uma legislação federal que já existe para os controladores poderem utilizar dos cães para esse fim, do manejo do javali. Tem uma série de regulamentações a respeito disso, federais, e eu queria colocar a importância da gente estar falando desse assunto e tentar desmistificar, deputado, alguma questão que tenha envolvendo o manejo, a caça aqui no estado e no Brasil. A importância desse teu programa, de nós falarmos sobre esse assunto e sobre ações de governos que realmente se importem com essa questão. Desde 2019 que nós estamos tendo um respaldo do governo federal, vínhamos tendo, do governo federal de então, era o governo Bolsonaro, que colocou umas legislações melhores para a caça, tanto para a caça quanto para o atirador, quanto para o colecionador, que hoje a gente chama os CACs, registrados, uma série de facilitações também na legislação pertinentes para que essas pessoas, eu me incluo porque sou CAC também, para que a gente possa exercer atividade tanto do esporte, do tiro, quanto do colecionismo, quanto da caça,
de maneira efetiva e ponderada e que está culturalmente enraizada aqui no nosso país e no nosso estado. Então, a importância de termos governos alinhados com essa questão. A gente vê um salto gigantesco em manejadores fazendo cursos disponíveis pela SIDASC, através da ENA, da Escola de Governo, que temos aqui no estado também, para fazer cursos EAD à distância ou presenciais, mas o EAD abriu um leque gigante para que mais controladores possam fazer esses cursos e se especializar para fazer esses manejos de forma correta e também para ter um contraponto para auxiliar o Estado também, para que o Estado tenha, enfim, como eu falei anteriormente, os dados bem colocados sobre essa espécie, que é uma espécie que tem que ser eliminada do nosso estado e do Brasil, porque ele está se disseminando e causando estragos que não tem precedentes. Então, acho que é a importância da gente focar nesse assunto e levar a sério esse assunto, porque parece que nós estamos lá na cidade, na nossa casa, no nosso bairro, imunes a isso, mas não. O deputado acabou de colocar uma situação na BR do seu parente, que teve, infelizmente, cruzou com um bando, porque eles andam em bando, eles não andam sozinhos, então, e eles são extremamente fortes, robustos e causam acidentes enormes, gigantes, com prejuízos, podendo levar a óbito as pessoas. Então, se ele entra na cidade, começa a entrar nas casas, aqui nós temos alimento disponível nas lavouras que eles destroem, causa prejuízo financeiro. A partir do momento que eles começarem a procurar isso nas cidades, vai dificultar bastante. Então, a legislação sobre isso, ela tem que ser vista muito de perto, sempre com o intuito de facilitar esse abate, esse manejo, porque ele não pode ser criado em cativeiro. Hoje, já há alguns anos tem legislação para isso também. Não pode ser criado para o abate, ele tem que ser abatido como um animal exótico na selva, ali na mata. Tem um controle todo específico para isso. Pode usar de gaiolas também para apreensão desses animais, mas não pode ter... Tem uma série de regrinhas ali, não pode ter maus tratos, né? Hoje em dia o governo está muito atento a essas questões também de maus tratos, enfim, mas o abate ele é necessário e incentivado por toda a legislação que existe em cima disso. Então, o governo do estado, com o governador Jorginho Melo, a partir de 2023, tem prestado também uma atenção com relação a isso, e nós, dentro do governo, auxiliando também, dando essa visão para a equipe técnica do governo, também tem uma importância significativa para que façam andar e caminhar com agilidade, para que quem está fazendo a legislação, deputado, conheça o que está votando, o que está elaborando aquele projeto de lei, aquela lei que passa na Alesc, que passa na Casa Civil do Governo do Estado, que passa por quem está responsável pela elaborar a legislação ali na Casa Civil, no governo. Então, a gente precisa fazer essas reuniões e deixar a pessoa com entendimento do que ela está elaborando e da importância daquilo. Então, eu acho que a gente prestar atenção nessas legislações é extremamente importante. E a questão do uso de cães para o abate também vai do controlador, o utilizar ou não desse cão, e essas regras que facilitem com que ele tenha disponível todo esse rol para que ele possa fazer o abate. Hoje também nós temos no federal restrições para o armamento, que a gente pode falar mais tarde sobre isso. Sim. Mas tudo, eu acho que é bom a gente olhar ponto por ponto, e te agradeço por nós estarmos falando sobre isso. A dimensão é muito grande, deputado? E dentro do legislativo, qual é o grande desafio que o senhor entende que tem que ser feito para isso? Na normalidade acho difícil, porque assim a demanda é muito grande, mas dentro de um encaminhamento normal dessa questão do avale, dentro do legislativo, o que você entende disso? O grande desafio é a gente tirar esse assunto do espectro ideológico. O governo Lula, tão logo assumiu, causou uma série de problemas, e um dos problemas é esse que nós estamos enfrentando ainda.
embora tenhamos avançado de retomar a emissão das licenças para o controle, ainda existe muita burocracia, porque o governo tentou suspender a emissão de controle com um monte de baboseira. Eu sei porque eu estive no IBAMA para conversar com eles e falei que o problema estava a 3.000 quilômetros de distância deles, que eles estavam tomando decisões no ar-condicionado e não estavam se preocupando com os produtores rurais que sofrem na pele os prejuízos. A restrição em relação ao armamento, a demora para emitir as licenças para o transporte da arma, tudo isso são movimentos ideológicos que estão sendo feitos quando não se trata de uma questão ideológica, se trata de um problema real. O javali é um problema real que precisa ser combatido. E a maneira mais efetiva é com o uso de arma de fogo. E a gente precisa deixar claro, ninguém está defendendo a matança de animal silvestre. A lei já protege isso. E qualquer um que matar um animal silvestre deve ser punido no rigor da lei. Nós não defendemos isso. Nem defendemos invasão de propriedade privada. Porque a lei já diz que o produtor ele pode colocar a plaquinha lá proibindo a caça no terreno dele. Ninguém defende isso. O que nós defendemos é que os controladores, os nossos caçadores em Santa Catarina, que são aproximadamente 10.000, devidamente credenciados, com as autorizações todas em dia, que essas pessoas possam fazer o controle, que essas pessoas possam auxiliar os produtores rurais. Porque veja, quando você tem um problema, pegou fogo na casa, chama o corpo de bombeiros. Tem um problema de segurança, chama a polícia. E o produtor rural, quando tem a sua lavoura atacada pelo javali, chama quem? Hoje, eu sei que aqui na região nós temos uma rede e o produtor rural pega o telefone e liga para algum grupo de caçadores e de controladores. Eu sei porque eu já vi isso. Eu fui no encontro de caçadores esses dias e tinha uma fila de produtores rurais esperando para falar com eles, porque queriam pedir ajuda, porque estavam sofrendo com os ataques de javalis nas suas propriedades. O problema é real, o problema é que as pessoas, às vezes, na cidade não se dão conta disso, mas vão se dar conta quando tiver acontecendo ataque, porque é um animal selvagem e muito, muito agressivo, tiver acontecendo ataque na cidade, ou quando os nossos produtores desistirem de plantar, os pecuaristas de criar animais, aí vão sentir, porque vai faltar comida na mesa. Vão sentir na pele. Daí realmente mas eu acho que, assim, pelo que a gente vê, né, deputada Letícia, a questão ela evoluiu bastante, né, a questão do javali, né? A gente tem, não sei se é só na nossa região, enfim, a gente tem visto vários segmentos conversarem sobre isso, e sem dúvida nenhuma a sua iniciativa ela foi primordial, penso eu, em questão de legislativo, para que realmente começasse a ganhar uma dimensão maior. Não que as pessoas, o produtor rural, não tivesse esse problema, tinha e tem ao longo dos anos, mas quando a discussão não vem à tona, né, você vai se acomodando. Muitas e muitas pessoas não entendem nada sobre esse assunto, e é um assunto muito sério. Essa questão da alimentação é que vai faltar lá na frente, é uma visão futurista, né, que tem que ser discutida. Já demorou muito, né? Nós tivemos outros representantes, principalmente na questão da serra, que nunca se levou isso para a discussão. Eu ouvi muito uma coisa, Letícia, claro, e Marcelo. Nossa, vocês querem matar os animaizinhos, né? E eu falei na tribuna, se alguém tem dó do javali, adota uma meia dúzia e leva para criar em casa. Aí vai ver o que é o problema. Tem sítio, então acolhe todos dentro da sua propriedade. Aí vai ver o que é o problema. Letícia, qual é a população do javali hoje na Serra? Nossa, então, a pergunta eu não quer calar, todo mundo quer saber, né, quanto tem. Então, como eu expliquei, é difícil mensurar. Sim. Fui atrás de estudos que tem sobre isso, pela Embrapa, eu conversei com representantes, o pessoal que faz estudos já ao longo de muitos anos, tenta botar coleira nos javalis, que aprende para ver onde é que ele anda, como é que se reproduz, mas aí ele é abatido, o animal é abatido, daí não consegue às vezes monitorar por muito tempo esse animal também. Então, assim, e tu não pode visualizar eles, como eu disse, né? Eles são selvagens, estão lá no... então, um número... Eles dizem 200 mil,
mas é um número que tu não sabe de onde vem. É um chute, pode ser que tenha mais, menos. O que eu vejo é que tem um número maior, eu vejo nos estudos, né, que fui atrás, um número maior de fêmeas. Isso também já indica que tem mais reprodutoras do bicho por aí. Esse cruzamento que ela fez com o porco selvagem aqui da região também é preocupante, muda muito a genética. A questão sanitária é importantíssima, a gente tá atento a isso. A Cidasc faz um trabalho excelente com relação a esse cuidado, esse olhar para não disseminar doenças para os nossos bois, porcos, enfim, que a gente tem criação, os aviários que a gente tem aqui no estado, porque dissemina a doença. Então tem que estar atento, viu? Um javali, um javaporco, alguma coisa parecida, comunica a Cidasc, comunica algum outro órgão que você conheça no município, porque vai incomodar. Se você está enxergando ele está chegando perto da cidade e pode incomodar bastante com relação a isso. Deputado, assim, me passou pela cabeça agora, né, salvo o melhor juízo, até porque eu não conheço a estrutura da Cidasc, será se a nível de Estado, né, de Assembleia, enfim, um encaminhamento para fortalecer mais a Cidasc para esse controle? Como é que não teria uma hipótese? Porque assim, a Cidasc evidentemente tem outras demandas, né? Não é só essa questão. Será se a Cidasc mais fortalecida nesse segmento não ajudaria? Eu não tenho dúvidas disso. A gente tem o Joel aqui que está acompanhando e que é um dos grandes defensores e acompanha de perto há muito tempo essa questão do problema do javali. A Cidasc tem sido fundamental nesse processo, não só a Cidasc, mas também trazer a IPAGRE através dos extensionistas no contato direto com os produtores rurais, para que nós possamos cada vez mais fortalecer essa rede de controle que deve acontecer. Mas hoje nós temos algumas dificuldades que precisam ser vencidas, questões burocráticas ainda que dificultam bastante, né, que os nossos controladores, que os caçadores consigam fazer esse controle adequado de uma maneira em que a gente vença um problema da nossa região. Se a gente for olhar, o Mato Grosso também tem problema de javali, mas lá você olha os vídeos, o pessoal está fazendo o controle em cima de uma caminhonete e você tem planícies muito extensas. Sim. Então você consegue, de uma maneira efetiva, em uma só caçada, abater muitos animais. Agora tu imagina a nossa região, que é uma região serrana, em que você está correndo atrás de um bicho ali, e daqui a pouco ele se embrenha no mato, desce o morro, sobe o morro, e ele consegue às vezes num dia percorrer aí 70 quilômetros, e ele tem energia, porque daí está se alimentando bem, né? E você tem essa dificuldade. Eu conversava com o pessoal da Bocaina. Na Bocaina nós temos muita região de serra, de morro, e ali para você às vezes conseguir matar um num dia de caçada é quase que uma coisa rara. Ele corre rápido, né? Porque ele corre, desce o morro, e tu não adianta tu estar de triciclo, de quadriciclo, como alguns usam, ou de caminhonete. Você consegue ir até um ponto. Tem lugar que você não consegue mais correr atrás dele, tem que entrar sozinho, na cara e na coragem. O pessoal ainda tem os cães de caça, que, diga-se de passagem, são muito bem tratados, seguem todo o regramento que é imposto a eles, são animais treinados para essa finalidade, né? E que o pessoal despende de muito recurso para cumprir tudo aquilo que está na legislação. E nós também não defendemos de forma nenhuma os maus tratos em relação aos cães que fazem o acompanhamento da caça. Mas hoje é difícil para um caçador sair e fazer o controle sem que ele tenha o companheiro do lado, que é o cão de caça, que consegue identificar, consegue ajudar no processo na hora que está acontecendo ali, que precisa fazer a caça. Então, diante disso, nós temos alguns desafios, mas somando os esforços legislativo e o executivo, que tem sido desde o início parceiro, desde o momento que houve a sanção da lei pelo governador Jorginho, depois a regulamentação, e o Colato, ex-secretário da Agricultura, foi muito parceiro nesse processo, conseguiu unir as pontas, Cidasc, EPAGRE, Polícia Ambiental, todo mundo no processo de regulamentação. Mas nós temos ainda algumas questões que fogem um pouco da nossa alçada, que é o que, quando a gente fala em relação ao IBAMA e o próprio governo federal, a questão das armas, mas que a gente precisa continuar nessa defesa. Estamos aguardando uma audiência pública em Brasília, em que nós pretendemos levar para que o IBAMA se dê conta de uma vez por todas do que está representando. Porque me preocupa, Letícia, quando eu recebo pessoas lá de Canoinhas no meu gabinete dizendo assim: deputado,
eles desceram a Serra do Espigão. Eles estão chegando aqui nas lavouras do Planalto Norte. Ou quando eu recebo alguém lá de Araranguá dizendo, deputado, eles desceram a Serra do Rio do Rastro. Eles estão aqui na região sul do estado. Ou quando eu vou aqui em direção a Campos Novos, a região aqui de Erval Velho, que é o nosso celeiro catarinense e que também sofre de sobremaneira com os ataques. E eu não vou nem falar das nossas reservas. Poderia falar aqui da região ali de Urubici, que nós temos o Parque de São Joaquim, que nós também temos um problema dentro do Parque Nacional de São Joaquim, por conta da proliferação absurda dos javalis. E ali naquele espaço não é feito o controle. E aí, se você não tem o controle, eles vão tomando conta e se proliferando sem qualquer tipo de dificuldade. Gente, hoje nós estamos conversando aqui, nesse primeiro bloco, com a assessora do governo, a Letícia Matos, né, e o deputado estadual Lucas Neves, que fizeram alguma explanação à questão do javali. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse primeiro bloco, deputado Letícia. Nós vamos conversar no segundo bloco com a professora do CAV, a Sandra, e um dos produtores rurais que tem sentido muito na pele nessa dificuldade, que é o Hernani. Agradeço por demais a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Nós retornamos no segundo bloco. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos discutindo uma questão de suma importância, né, não só para a região de Lages, mas para muitos lugares aí em Santa Catarina e no Brasil também. Nós conversamos no primeiro bloco com a assessora do governo, a Letícia Matos, né, e juntamente com o deputado Lucas Neves. Vamos conversar aqui no segundo bloco com a professora Sandra, que é uma estudiosa também da matéria, né, é do CAV, e com o produtor rural, aquele que realmente sente na pele, lá no campo, lá na frente de trabalho, o Hernani. Vamos conversar quais os anseios e as necessidades que estamos tendo ultimamente. Obrigado primeiro pela presença de vocês dois aqui, né? Vou começar pela Sandra. Sandra, o que o CAV, né, tem feito com relação a essa questão tão delicada? Bom dia a todos, bom dia aos que estão nos assistindo. Olha, o CAV tem trabalhado há muito tempo já em parceria com a SIDASC. Então, o que nós normalmente fazemos são trabalhar junto com pesquisa e monitoramento dos javalis, fazer o treinamento não só dos funcionários, né, dos profissionais da SIDASC. Nós temos um programa de treinamento com eles sobre as doenças de notificação obrigatória, as doenças que são importantes na suinocultura. E agora nós estamos também voltados a trabalhar, pesquisar e fazer cartilhas sem ser de pesquisa, cartilha para a pessoa comum. O que o suíno transmite? Qual é o risco? Porque quando a pessoa entra em contato com ele tem um risco de várias doenças que podem entrar em contato, né? Podem ser transmitidas para o humano. Então, cartilha simples, tanto para quem abate os javalis e consome a carne, como para as pessoas que podem entrar em contato com o javali, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, acompanhar as caçadas e coletar esses animais. Então, é trabalhoso, mas é gratificante, né? Nós sabemos da importância da suinocultura comercial para o estado de Santa Catarina, então nós temos que monitorar isso, né? Monitorar os javalis para garantir. Hoje no primeiro bloco foi falado bastante sobre a produção de grãos, mas o impacto do javali na suinocultura e a importância da suinocultura para o estado é um risco comercial muito grande. Se fala em dificuldade de comida, né? Mas nós temos uma dificuldade econômica. No momento que o javali pode transmitir uma doença que faz o embargo econômico para o estado, o impacto da suinocultura no estado é muito grande.
Hoje, se nós pegarmos o Porto de Itajaí, por exemplo, é uma das principais fontes de renda do Estado. Mais de 50% do que é exportado por Santa Catarina é carne de suínos e carne de aves. E no momento que essas doenças que o javali transmite entram em contato com os suínos, nós podemos perder toda a exportação. E perder a exportação é parar uma cadeia produtiva que as pessoas que não fazem parte da cadeia não entendem. Quando você pensa que vai parar a exportação, você pensa que você para a suinocultura. Você não para a suinocultura. Você para a suinocultura, você para a produção de ração, você para o agronegócio, você para transporte, para gasolina, né? O número de o volume de trabalho paralelo que se tem. O efeito dominó, né? É um efeito dominó. Tem regiões de Santa Catarina que ou você tem a granja ou você trabalha em granja, principalmente no oeste do estado. Então é muito mais complexo do que uma pessoa que está fora pensa, é um javali que está destruindo uma fonte. Sim, é horrível. Eles destroem as fontes de água de Santa Catarina, eles destroem a plantação, eles são riscos para a saúde pública. Então, é muito mais complexo do que uma pessoa que está fora da cadeia produtiva ou fora da parte de saúde pública possa imaginar, né? Nós temos hoje muitas pessoas que não são técnicas fazendo leis sobre coisas técnicas. Isso prejudica a todos, né? Prejudica a produção, prejudica o comércio, prejudica a saúde animal e a saúde pública. Hoje a gente trabalha com saúde única, conceito saúde única. Não é só o animal, é a inter-relação entre o animal e o homem. Hernani, e você lá na ponta? O que o javali tem incomodado? Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do que acontece lá. É complicado. Só quem convive com esse problema, né, sabe o quanto é difícil para nós, né? Às vezes somos tratados até como indigentes, né, por causa de certas coisas que a gente tem que fazer que não queria fazer, né? Assim, eu sou plantador de soja e milho, né? Há 20 anos planto ali na região de Vacas Gordas, entrada da Vigia ali, quem vai para Coxilha Rica. Eu vi, aos meus olhos, o quanto a agricultura ajudou a desenvolver aquela área ali, né? Porque antes nós tínhamos só pecuária ali, né? Então eu vi. Só que quando nós começamos a abrir os terrenos ali, era base de 2005, por aí, esse javali não existia, a não ser no fundo do Pelotas, lá na serra, né? E fomos abrindo as lavouras e a alimentação está ali. E ele veio se proliferar, foi por ali, pelos rios, pelas canhadas e tudo. Nós só sabíamos que tinha javali no fundo da serra lá. E hoje ele está por tudo. Até aqui no Caveiras ele está aí já. Do outro lado ali eu não sei, mas já disseram que até no posto da Polícia Federal ele está. Está vindo para a cidade. Vindo para a cidade. E ele vem. Eu, por exemplo, plantava milho e soja, porque a agricultura ela tem um pouquinho de técnicas. Por exemplo, o milho é uma gramínea, o soja é uma leguminosa. Nós temos que fazer a rotação de cultura, entendeu? Porque senão nós esgotamos a terra. Certo. E além disso, que a monocultura de uma cultura só prejudica o meio ambiente. Porque tu plantar 10 anos soja, você vai usando sempre os mesmos produtos, o solo vai se esgotando. Então nós precisamos da rotação. Só que nós só ficamos na propriedade se nós tiver renda. Se nós não tiver renda, nós vamos embora. Não tem por que plantar sem ter renda, né? Eu vou dar um dado assim: 100 hectares de milho custa hoje R$600 mil para tu implantar. Para plantio. Para plantio, assim, e além do plantio, o acompanhamento dele, né? Aí tu perde 10% do bruto, se foi tua renda. Além de ter o problema
das intempéries do tempo, o que acontece? Você vai perder com o javali. Porque o milho é muito suscetível a qualquer seca, qualquer intempérie. Ele tem 15 dias ali que ele larga o pendão, larga a espiga ali para dar a questão climática já é um problema. Agora o javali já é outro problema, daí tu desiste do milho. E o javali, ele é devastador, né? Devastador. O javali, ele pega o milho, ele pega no início o milho. Ele pega na carreira, porque ele vai atrás do sal, do adubo. Aí ele fuça a carreira onde tu planta o milho e atira a semente para cima, para pegar o sal, porque nós largamos o adubo e o milho, o adubo nós largamos mais baixo do que a semente, entendeu? O disco que larga o adubo, ele larga numa profundidade de 7 a 8 centímetros, e a semente ela vem em torno de 4 centímetros, então o adubo fica embaixo da semente. O que acontece? Ele fuça para pegar o adubo, levanta o milho. Mas aí você ainda tem um probleminha, claro que vai ter custo. Você pode ainda replantar algumas áreas, para não perder tudo, aquilo que ele fuçou, tudo bem. Mas quando o milho está maduro, que ele derruba o milho, já perdeu, aí não tem mais conserto, né? E o milho é uma planta mais arriscada do que o soja, porque o soja ele não é tão suscetível a intempéries, assim, ele aguenta um pouco mais a seca, ele se renova, a planta essas coisas assim quando chover bem, no final ou no começo. Então o soja, o javali só pega ele no plantio, que a gente pode replantar. E o soja tem um custo um pouco mais barato do que o milho, entendeu? Hoje já está quase se equivalendo, mas ainda tem um preço mais barato. Então o produtor opta pelo soja. Sim. E não vai plantar o milho porque o risco é muito grande. O custo operacional é menor também. Então é isso mesmo. Então a gente fica naquele dilema, né? A gente com as dívidas no banco, com os problemas, tudo aí, né? Então a gente fica assim, vamos plantar milho? Não vamos plantar milho, vamos plantar soja porque o risco é menor. E não depende só do clima, o javali está fazendo parte agora do processo. Agora o javali veio também para começar a fazer isso aí, entendeu? E é como todo mundo falou que o controle não é fácil na nossa região. Eu queria até propor para o professor e eu queria propor para o deputado aí que nós temos um problema ainda mais, um problema que está se agravando um pouquinho na nossa região aqui, que é o problema do reflorestamento. O que está acontecendo? As grandes empresas estão entrando aqui, que é muito bom para o nosso desenvolvimento e tudo, mas assim, elas estão comprando áreas de terra e estão fechando, não deixam entrar ninguém, está mais ou menos que nem a reserva de São Joaquim. Os controladores não conseguem entrar, os cachorros entram para dentro e eles não conseguem entrar, eles entram para dentro para buscar os cachorros, mas sem arma, para não ter problema, porque senão os vigias lá até podem prender e tudo, porque eles não estão deixando entrar. Então até conscientizar esse pessoal dessas grandes reflorestadoras que estão comprando áreas de terra aí, a nos ajudar até a controlar quando o pinheiro ficar mais alto lá dentro. Eu sei que tem problema sérios, outros fatores aí, mas é um meio que para ajudar. O crescimento é bom, mas desordenado também já teria um problema muito sério, né, professor? Então a gente tá nesse meio aí, desse fogo, né? Não sabe o que fogo cruzado. Né? Professora, economicamente, assim, como foi colocado anteriormente até pela senhora e pelo o Hernani também, as questões econômicas devem gerar um problema muito grande, nível de Estado, inclusive, né? Questão lá que a senhora colocou do porto, de receber, o Hernani colocou aqui a questão do prejuízo que se tem em muitas questões. Se tem uma dimensão dos valores econômicos dessas questões? Não? Só o porto, eu vou te dizer o quanto foi um mês, tá? Eu vou te dizer um mês, eu tenho aqui, eu estava procurando os dados, um mês só no porto de Itajaí, só carne de suínos. 141,7 milhões de dólares, um único mês na exportação. Isso é só a exportação. Então a gente não fala do que vem no resto, sim, do que movimenta todo o resto, né? Nós somos o primeiro. Santa Catarina tem uma defesa sanitária exemplar, é modelo
para os outros estados do país. Nós fomos o primeiro estado a conseguir erradicar a febre aftosa, nós fomos o primeiro estado a conseguir controlar a doença de Augesk em rebanho comercial. Foi aqui que começaram os estudos, olha que coisa interessante, sobre a transmissão da raiva através dos morcegos. No Brasil, o estudo foi começado aqui, foi desenvolvido aqui em Santa Catarina, as pesquisas aqui, lá perto do rio Itajaí. E se estoura, por exemplo, doença de Augesk, que o suíno, a gente sabe que o vírus circula na população suína, a gente sabe que o Augesk, ele não é terminal nos suínos. O que é isso? Os suínos se adaptam a ele e não morrem, mas eles transmitem o vírus para as outras espécies e as outras espécies morrem. Então, como o javali tem, ele pode começar a transmitir isso para os bovinos e a gente começar a ter casos de Augesk nos bovinos. Só que se entrar Augesk no estado, em rebanho comercial, para toda a exportação. Então, para a exportação de bovinos, para a exportação de suínos. Então, o impacto econômico dele, né, o risco dele para a suinocultura industrial é muito grande. Pois é, daí a nível de Estado, né, a gente tem visto, é claro, evidente a ação do deputado Lucas Neves na Assembleia, que houve já uma movimentação favorável nessa questão, mas a nível de governo mesmo, não existem campanhas fortes nesse sentido, ou eu estou enganado? Não, o governo está trabalhando bastante para isso. O que se está trabalhando também são, junto, em parceria Pois é, mas a mídia tem feito isso? A mídia não Pois é, sei porque assim, esse é o problema que a gente vê, assim, não só na mídia, né, porque assim, nós que não lidamos diretamente com o problema, se nós conscientizarmos também a nós mesmos, aos nossos filhos, aos nossos netos, que isso vai gerar um problema lá atrás, culturalmente vai se criar uma outra dimensão. Uma outra né? Então, assim, é evidente que quando a gente tem problemas dessa natureza, a gente sabe que não se resolve a curto prazo, né? Mas pelo menos a médio e longo prazo, nós precisamos ter uma cultura que realmente, porque vai gerar exatamente isso que você colocou, vai faltar comida na mesa. Mas isso é uma coisa atávita nossa, se nós pensarmos como povo brasileiro. Sim. Na minha época era vergonha a gente dizer que era produtor de alimento. Nossa, vocês são do terceiro mundo porque vocês não produzem, né? Não. E hoje a gente viu que não, né? O setor mais nobre é produzido pelo Brasil. Embora nós ainda tenhamos muita coisa para fazer e embora hoje a mídia faça o contrário. Hoje você produzir, a pessoa que produz virou fascista, né? Então, se nós pensarmos em Santa Catarina, a imensa maioria de produtores rurais, de bovinos, de suínos, de plantadores, é empresa familiar, né? São pequenas áreas e é a família que vive disso, né? Mas o que a mídia passa? Então, esse nosso conhecimento, o nosso preconceito com o produzir comida é muito grande. Com agro em geral. Com agro em geral. Vou lhe dar um exemplo. Em 2020 estourou uma coisa muito importante, que foi um surto já tinha começado antes de 2020, de peste suína africana. Estourou peste suína africana na China e isso começou a espalhar pela Europa, hoje está na Europa inteira. Por que a Europa não consegue controlar a peste suína africana? Por causa do javali. Você não consegue controlar o movimento do javali. E aí não existe vacina para a peste suína africana, existe vacina para a peste suína clássica, mas não para a peste suína africana. E aí nós tínhamos que controlar. Com a ajuda humanitária, a peste suína chegou na ilha de Haiti. E vem muita gente para cá, né? Os haitianos vêm muito para cá. Nós precisávamos fazer um controle de portos. A defesa sanitária, os fiscalizadores sanitários dos portos não tinham acesso, não podiam, porque era muito mais importante o controle econômico, o controle de computador, de tecnologia, e não o tráfico, e não o controle sanitário. Então, nós temos essas barreiras ainda, nós tivemos que entrar em contato, fazer petição para poder fazer o controle nos aeroportos. Nós estávamos numa iminência de risco sanitário muito grande e nós não tínhamos acesso ao controle dos aeroportos. Então isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Então a conscientização não é só em nível municipal ou em nível de pessoas
do setor público normal, mas é do administrativo. O administrativo conhece muito pouco. Esse ano foi uma maravilha, foi o primeiro ano que foi feito um concurso para o mapa, pasmem, geral. Todo mundo ia fazer um concurso para o mapa, todos os funcionários iam fazer a mesma prova. O único ministério que se pôs contrário foi o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, porque ele falou, não adianta vir um administrador, eu preciso de um veterinário, eu preciso de um agrônomo, eu preciso de um engenheiro florestal. E todo o resto do mapa, não, era uma prova toda. Então, você tem que colocar em cargos técnicos pessoas técnicas, né? Então, isso é um problema que se tem hoje, né? De você colocar pessoas não técnicas. Isso é um risco muito grande, é um tiro no pé, como diriam os... Na realidade, assim, se faz só politicagem, né? Não se fazem políticas públicas, né? Então, quando não se tem políticas públicas de projetos definidos, você, né, vai sofrer aqui embaixo. Que você havia nos perguntado o que a SIDASC tem feito. Agora, junto com o IBAMA, nós estamos pensando e está resolvendo. Semana passada eu saí para fazer necrópsia em 8 javalis que foram capturados naquelas armadilhas na Seva, né? Então, na reserva do Rio Canoas, que antigamente não possuía. Então, nós conversamos, olha, vamos começar porque nós precisamos controlar isso. E eles já perceberam isso, né? Eles falaram, agora, nessa época do plantio, a gente pega na Seva. Depois a gente não pega mais quando começa o pinhão. Então, a gente já está entendendo a biologia dele, mas esses reflorestamentos, nós temos que começar a captar eles nessas cevas. Então, nós temos que começar a captar, e tem que ser uma força-tarefa de todo mundo. Isso não é um problema só para quem está no campo, isso é um problema é uma conscientização da sociedade. Exatamente. Como você falou. É isso, né? que eu quis dizer, a questão do governo. Por exemplo, você em quantos ali no CAV para fazer isso? Só é o meu laboratório, o setor de produção e sanidade animal. Então, né, essas questões, né, é que eu acho que deveria ser olhado de uma forma diferente, e eu no momento anterior ali conversei até com o deputado e com a Letícia, para saber em termos de governo o que efetivamente, porque se estruturar a máquina. Olha, se você não estruturar a máquina, não adianta só botar cargo comissionado para as pessoas ficarem lá no ar-condicionado. Olha, para você ter uma ideia, eles ligaram do IMA e disseram, professora, tem animais na Seva, nós vamos eutanasiar amanhã. Isso era terça-feira. Certo. Eu saí na quarta-feira, às 5 horas da manhã, com o meu carro e a minha gasolina, porque o Desk não tinha carro e gasolina. Mas assim, ou você faz... Exatamente. Ou você... Não que o Desk não tem carro e gasolina, o Desk tem carro e gasolina. Mas você tem que sempre pedir com antecedência. Eu não consigo chegar de uma hora hoje e dizer, olha, eu preciso carro para amanhã de manhã. Às vezes eu até consigo. Isso é questão de estrutura, né? Porque assim, falta estrutura no ambiente público para que realmente você dê sustentação. Mas daí isso não é uma coisa só, porque o Desk tem que se preocupar mais com o estudo e com a pesquisa. Isso é uma coisa que é do governo, né? Era um dinheiro do governo por fora. Não, nós vamos batalhar... A questão de governo, esse é problema de governo, né? Porque é um projeto, um problema que atinge todas as pessoas num segmento que inicia lá com o Hernani e vai refletir na mesa de cada um. Isso é que as pessoas não estão entendendo. O que eles queriam antigamente? Que saísse os suínos, mataram, né, eutanasiaram os suínos, sacrificaram, pega eles e leva. Quando você chega, tira eles dali para levar, primeiro que eles vão autorizar, e segundo que se tem a doença, você espalha. Então, ou você tem que coletar em locos. Claro. Assim, o javali, como ele é rasteiro, né, ele está acabando com a fauna rasteira. Sim. Nós estávamos falando ali. Não tem mais perdigão, não tem mais perdiz e vários outros. Ele é terrível. Ele é um onívoro, né? Porque ele come tudo. Onde é que está os ambientalistas? Daí eu te pergunto. Eu acho, no meu entender pequeno, que eu sou lá no interior, eu acho que o governo tinha que fazer uma campanha explicando tudo esse problema aí que a professora explicou do porto lá. Fazia assim, ou nós atacamos esse problema de frente, ou daqui a um pouco vai parar alguma coisa, vai parar quando acharem uma doença dessa aí. Porque não adianta daqui a pouco o deputado fazer
uma lei para isso, uma lei para aquilo, se a estrutura não vem junto. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, de tempos em tempos o exército caça. Seria uma alternativa. Quando eles vêm, eles têm as maneiras de controlar, quando aumenta muito é o exército. E hoje em dia, professor, assim, salvo melhor juízo, tem tanta tecnologia, a questão do drone, será que com drones não poderia estar visualizando? Por cima, acompanhando, não sei, né? Isso é uma coisa... Apareceu um caçador lá, na minha fazenda, lá, com um drone à noite. Sim. Porque o javali é interessante. De dia ele está no banhado e na mata, escondido, tá? Ele é super inteligente. É sorrateiro. Eu queria que vocês vissem umas caçadas que nós fizemos, como eles são tão inteligentes. Aí eles vejam pela aquele negócio de infravermelho lá, né? Onde é que está o javali. Sim. E daí eles vão lá para matar o javali à noite. Mas deixa eu explicar. Uma vez saímos correndo atrás de uma manada, de uma vara de javali, uma manada lá, não sei como é que pode dizer isso aí. Impressionante. Ele está ali, estão tudo ali, o macho e a fêmea, geralmente, porque o macho ele é territorial. Só tem um macho que procria com elas ali, depois brigam entre eles, daí fica outro, assim, mais ou menos assim. Estavam ali e nós batemos nele com a caminhoneta e tudo, e eles saíram correndo campo afora, e de repente o macho pegou para um lado e a fêmea por outro, para levar os cachorros. Eles... Pra salvar. Tu vê como é que são. Ele não é um animalzinho assim. Não é burrinho, é esperto. Não tem. É por isso que eu tá aí. Por isso que ele está sobrevivendo. Né? Professor Sandra, obrigadão pela presença de vocês. Eu sei que isso é assunto que poderia demandar muito mais tempo, mas o céu lá do outro lado já está nos alugando e faz 2 minutos, 3 minutos, tal. Tem que cortar o programa. Obrigado pela tua presença. Imagina. Eu sei da disponibilidade, né? Não é fácil encontrar, mas nós vamos voltar a conversar. Eu acho que é um assunto extremamente pertinente, principalmente na nossa região. Né? A gente precisa trazer a tua experiência aqui também, né? Que assim, essa leitura e essa visão que você traz do problema é muito mais pontual, né, do que as questões técnicas, né? Claro que a questão técnica ela é fundamental, ela dá o suporte, mas assim, mas quem está sofrendo lá é o nosso amigo Hernani. Gente, obrigado, Hernani. Muito obrigado pela presença de vocês aí, que nós vamos voltar com esse assunto. É um assunto extremamente pertinente e nós vamos conversar porque, além de mobilizar toda a nossa região, é o futuro das nossas mesas com algum tipo de comida ainda. Um grande abraço para vocês todos e até a próxima semana.